Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila de novo. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que estão sendo feitas nas categorias de base do Santos. Aproveitando aí um gancho de alguns resultados que o Santos teve, né? O Santos do Sub-20 entrou em campo aí nesse fim de semana, venceu e tá melhor um pouco aí no campeonato, né? É um campeonato que não é tão simples assim, né? O Santos estava vindo aí de alguns resultados ruins e já demonstra algum tipo de evolução com as mudanças de treinador que nós estamos vendo em todas as categorias de base. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, lembrando que a gente sempre fala que a categoria de base é o que salva o Santos, né? Então, a gente, toda vez que tem problema financeiro, e isso é uma coisa que é muito recorrente na história recente do Santos Futebol Clube, a gente recorre à base, né? A gente procura jogadores da base e aí nós temos toda essa mística que envolve aí os meninos da Vila e a geração do Diego Robinho, a geração do Neymar e do Ganso, e aí esses jogadores que subiram aí nos últimos anos, como o Gabriel, aí agora o Rodrigo, o próprio Ângelo, que é um novo nome que é muito falado aí do pessoal. E então é interessante a gente pensar em o que está sendo feito com relação à base. E aí eu vou deixar aqui um pensamento, né, que o Santos, em 2015, foi o único time a chegar na fase final de todas as categorias do Paulista. Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Então, além de ter chegado na final do Paulistão também. E aí, eu lembro que eu teve várias matérias, assim, de como, lembrando daquele período em que a base do Santos era conhecida e era muito forte, assim, tinha fama de ser muito forte. Lembrando que o Santos acho que ganhou 13 e 14 a Copinha, a Copa São Paulo. E aí tinha matérias tipo de 2018, 2019, falando de como a base do Santos passou a não ganhar mais nada. E aí sempre tem uma discussão assim, sobre qual é a função da base. A base deve ganhar campeonato ou ela deve só revelar jogadores? Ou um pouco dos dois, ou como fazer, ou como equilibrar as coisas. Uma coisa que meu pai, por exemplo, fala que ele acha assim que ele quer ganhar a copinha. E aí ele fala assim, não, tem que pegar esses jogadores aí que têm idade para jogar copinha, pôr para jogar copinha para ganhar a copinha. E aí eu penso que não é necessariamente essa a função e que os jogadores, na minha cabeça eu pensava pelo menos, que, sei lá, se você coloca jogadores sub-20, né, que a copinha acho que é sub-23, você coloca lá um sub-17 para jogar nesse sub-23, eles vão ter um choque maior e aí talvez se desenvolvam, mas não é necessariamente assim que funciona. E eu vi muita gente discutindo sobre isso, sobre como você subiu muitos jogadores jovens, então, tipo o Kaique, o Ângelo, subir antes da hora, acabaria atrapalhando esses jogadores, acabaria atrapalhando o desenvolvimento. E aí, então, eu acho que a gente pode pensar um pouco nisso e falar sobre essas mudanças que o Santos tem feito para, espero eu, buscar aí uma melhor realidade para a nossa base, que vem apanhando constantemente. E eu sempre tive em mente que apanhava porque, por exemplo, o Kaique, o Ângelo, o Ivonei, o Sandro, eles todos poderiam estar aí no sub-20, mas eles acabam subindo porque o time profissional precisa deles. E aí, como fazer para equacionar essa situação, principalmente na realidade do Santos? Então, é um pouco dessa nossa discussão que a gente vai ter aí, já pensando aí nas mudanças que nós tivemos recentemente nos comandos das categorias de base. Tem bastante coisa para falar sobre o assunto, tem a minha opinião do que eu acho, e o Danilo a gente já discutiu aqui em alguns momentos nos bastidores a respeito de o que a gente pensa, né, para as categorias de base, se é implementação de modelo de jogo, se é para formar um time campeão e tudo mais, mas eu vou deixar isso para depois. Primeiro eu quero só entrar com a informação. No dia 26 de junho, o Diário do Peixe noticiou que o Rueda falou uma fala do presidente Rueda, que ele disse o seguinte: chegou a hora de mexer na base. E a partir de então, o Santos realmente começou a mexer na base. O Santos fez várias trocas, a mais recente que foi noticiada foi o Edinho, filho do Rei. Ele está saindo do comando do Santos Sub-23, que até então era comandado por ele. E tinha um fato curioso: o Edinho ainda não tem a licença
para ser treinador, a licença que a CBF exige dos treinadores. Então, o auxiliar dele, que era o Rodrigo Chip, assinava por ele, apesar dele ser o treinador e o Chip ser o auxiliar. E o Santos preferiu organizar isso. Então, assim, colocando o Edinho em uma outra posição dentro do clube, talvez ele tenha tempo de terminar essa formação para ele poder fazer as assinaturas aí de súmula quando ele voltar a dirigir alguma das equipes do Santos, se o Santos achar que ele tem condições e que ele está no lugar certo para a posição certa. No lugar do Edinho vai entrar um ex-jogador do Santos, que é o Maurício Cupertino. Para quem não lembra, um zagueiro aí, eu tinha figurinha dele. E ele foi auxiliar do Luxemburgo, auxiliar do Galo, e ele trabalhou com o Mazuco, com o André Mazuco, que é o executivo de futebol do Santos no Vasco. Então, um trabalho recente. É um homem de confiança aí do Mazuco e tem história com o Santos também, além de ter trabalhos com o Luxemburgo e Galo, o que credencia ele com conhecimento, com histórico que não é só aquele do campo, né? É um cara que está trabalhando fora do campo há algum tempo e pode trazer algo de bacana para o time do Santos. E ele vai ter o auxílio do Thiago Lima. Thiago Lima também ele era técnico de outra categoria do Santos e colocaram ele como auxiliar do Cupertino agora para poder fazer essa transição, fazer esse trabalho juntos. Ele era auxiliar de outra categoria de base do Santos, de outra idade. No Sub-20, a primeira notícia que saiu quando o Rueda falou que ia fazer as mudanças foi a saída do Arão Alves e do irmão dele, André, que eram o técnico e o auxiliar do Sub-20, e o Rodrigo Chip, que era o auxiliar do Edinho no Sub-23, agora é o técnico principal da categoria Sub-20. No Sub-17 está saindo o Helder Campos, que vai ser auxiliar do Chip no Sub-20, e está entrando o Gabriel Bissinger, que foi uma contratação. O Santos foi até o Avaí e fez o convite para ele está assumindo o Sub-17. E ele vai ter como auxiliar o Bruno Silva, que era técnico do Sub-13. Então, dentro do Santos está tendo várias mudanças, várias pessoas trocando aí de cargo. E no Sub-15 está saindo o Flavinho e o Flávio Antunes para a entrada do Rafael Bahia. E a gente ainda pode puxar que houve uma demissão em todo esse processo, que foi, além dos dois técnicos, né, do técnico e auxiliar do Sub-20, o Arão Alves e o André Alves, o supervisor-geral da base, o Ricardo Schuto, também foi demitido, saiu, e hoje o Santos tem uma coordenação diferente. Então, as trocas estão sendo a maioria internas, fora o Bissinger que está vindo de fora e o Cupertino. Então, são dois caras que estão vindo do mercado para dentro do Santos. A gente teve aí 3 demissões e o resto está tudo sendo reorganizado dentro do clube. E, assim, é muito cedo para falar, porque isso está acontecendo ainda. A gente, do Edinho a gente está sabendo agora. Mas o Danilo colocou bem no começo do vídeo, quando ele disse que parece que já está dando resultado, porque mudou e o Santos já ganhou no Sub-20 que estava tendo dificuldades, né, Danilo? Na verdade, eu vou até fazer um meia-culpa aqui, porque eu me confundi com as categorias. O Santos empatou no Sub-20, mas a verdade é que estava tendo um desempenho ruim, né? O desempenho do Sub-20 estava muito abaixo com o Arão Alves. E o Chip é um cara que ele é muito conhecido já faz bastante tempo. Tanto nas categorias de base, ele era auxiliar do feminino, se eu não me engano, um tempo. Então, muita gente do feminino das Sereias queria que ele entrasse como treinador das Sereias, que ele fosse efetivado mesmo. Principalmente, o nome dele foi muito cogitado depois que a Emily Lima saiu, ano passado, acho que foi um pouco antes da pandemia, e aí acabou ficando o Judice, que era o auxiliar dela, mas todo mundo já falava do Chip, então ele é considerado muito um nome bastante forte, assim, ele é considerado muito competente, e lembrando que ele que assinava pelo Edinho, porque ele tem as licenças, né? E aí, assim, não estou aqui criticando especificamente a condição do Edinho de ter as licenças ou não, mas o fato é que muita gente dos bastidores do Santos, assim, muitos torcedores e pessoas que estavam mais ligadas com essa política do Santos, falava que a posição do Edinho, tanto principalmente pelo fato dele não sair do clube, tem muito a ver com essa política de aproximação com o Pelé, o que tem lá sua lógica, mas você não pode sacrificar a base por causa disso. Então, é interessante, eu acho uma pena particularmente, pelo pouco que eu vi do trabalho do Chico, que ele não ficou como o treinador do Sub-23, mas é bom que ele possa assumir a equipe, e para quem estava acompanhando o Sub-20 já vê uma evolução
na maneira como o time está jogando. Empatou agora com a Chapecoense, começou perdendo, mas conseguiu empatar. Fez um jogo bom contra o Palmeiras, então acabou perdendo, mas o jogo foi bom. Então, nota e uma evolução, que era aquele time que tinha tomado 5-2 do Grêmio e tinha perdido de 8-0 do São Paulo, se não me engano, num amistoso. Então, o Sub-20 precisava mesmo de mudanças. E é interessante ver como existem mudanças em todos os lugares. Eu peguei aqui alguma coisa sobre esse Gabriel Bissinger, não sei bem como é que se fala, e os colunistas de esporte do Avaí de Santa Catarina. Eu achei aqui um chamado Faraco, que falou assim, deu destaque nisso, falando que o Avaí estava perdendo um auxiliar técnico que foi destaque no Sub-23 e que era pedido pela torcida para assumir o time na Série B de 2020, o time profissional, quando o Geninho saiu. Então, ele é um nome bastante promissor e é bom que ele tenha sido procurado assim, pela diretoria para promover essa mudança na categoria de base. Então, acho que nós podemos ter um pouquinho mais de esperança de ver mais garotos subindo com qualidade aí. A gente tem também a notícia de que o Santos contratou um novo coordenador de captação de atletas. O que faz esse cara? Exatamente o que diz a função. Ele vai trazer jogadores para o elenco do Santos. Não os jogadores para o time principal, mas principalmente do Sub-23 para baixo. Ele é aquele cara que vai atrás de uma oportunidade que alguém observou e indicou. Ele é aquele cara que daí ele vai coordenar os observadores do Santos, os olheiros, para fazer relatórios, para ver se o cara pode ou não fazer parte do time do Santos, se ele vai agregar ou não vai. Ele é o cara que faz parcerias com escolinhas, faz parceria com times locais para poder ter indicação de jogadores e o Santos não perder talentos, principalmente talentos dentro da cidade de Santos para outros times. Porque principalmente em categorias menores, é muito mais fácil você captar no lugar onde você está, porque daí você diminui os custos, né? O próprio atleta vai ter que se encarregar de transporte, alimentação, o Santos só se preocupa provavelmente com uniformes, então, acredito eu que seja esse o formato, e quando você traz de fora, você tem que dar alojamento, tem que dar educação, tem que fazer. O custo é muito mais alto, né, para manter esses garotos que vêm de fora. Então, o grande lance é não perder para outros times, né? E a gente tem um mercado pesadíssimo colado, que é o mercado de São Paulo, né? A gente tem Palmeiras, São Paulo e Corinthians, são três times que as categorias de base têm estrutura. O Corinthians já teve o seu melhor na formação de atletas há uns 10 anos atrás, 15, está numa fase meio capenga, mas ainda forma alguns bons jogadores. Porém, o Palmeiras e o São Paulo teve uma queda, mas já está retomando aquele posto de grande formador do cenário nacional. E o Palmeiras está com uma categoria de base muito bem estruturada, com jogadores que subiram para o time principal, hoje são titulares, peças importantes, fora o poderio financeiro, né? Porque aí na hora de fazer uma proposta que o Santos propõe dentro da realidade, o Palmeiras propõe dentro da realidade deles, a gente fica refém porque o jogador, por mais desconhecido que seja, vai ganhar mais e vai ter mais estrutura, e agora com espaço no time de cima, que era uma coisa que o São Paulo não tinha, o Palmeiras não tinha, né? Não dava oportunidade para jogadores da categoria de base. Agora está dando, então acaba virando uma vitrine e o jogador pode acabar indo para lá. Coisa que nós, Santos, somos especialistas, né? Mas a gente nem sempre é especialista pelo melhor dos mundos, né? Muitas vezes a gente é especialista aí por necessidade, muitos momentos da história do Santos, eu eu me lembro de várias gerações, desde a década de 90, que é quando mais ou menos eu comecei a acompanhar futebol, e sempre tinha alguns talentos formavam e eles tinham que queimar etapas porque o time principal estava precisando. Alguns deram muito certo e alguns foram queimados no meio do caminho, né? A gente pode até citar aí o Emerson Palmieri, aí, lateral esquerdo do Santos, que é extremamente criticado pela torcida, nunca conseguiu desenvolver o futebol na totalidade e, cara, o cara foi campeão da Euro sendo titular após a lesão do outro lateral esquerdo da seleção italiana, sabe? Então, para ele estar numa seleção do nível da Itália, que é uma seleção entre as melhores do mundo, é porque qualidade ele tem. Aí vai, o quanto que a gente queimou etapas, o quanto que a gente precisou pôr ele na fogueira, era necessário naquele momento ou não era? A gente tinha alguma outra opção? Poderia trazer um jogador mais experiente para dar respaldo, mesmo que ele não fosse tão bom jogador? Tem muitas estratégias, muita coisa que pode ser pensada aí nesse caso e em tantos outros que a gente vê, né? A gente vê
o Claudinho indo para a seleção olímpica, era jogador da base do Santos, a gente vê o Nicão brilhando no Atlético Paranaense, era da base do Santos e pelo Santos nunca fez nada. Então a gente tem caso a caso, idade a idade, momento a momento. Então, muitas coisas para discutir, porque às vezes o jogador ele não vai mostrar naquele time mesmo, porque ele não tem espaço, ele não é realmente qualificado naquele momento em relação ao restante do elenco. Porém, ele vai para um time onde ele vai ter um pouco mais de espaço, começa a desenvolver, ganha casca ali para se formar, e daqui a pouco tá jogando super bem, e daí começa até o Santos a cogitar a contratação novamente daquele jogador que saiu muitas vezes de graça para um outro adversário nacional. Então, assim, a gente tem que analisar por vários fatores, é uma discussão bem complexa, e aproveitando que eu falei do novo coordenador de captação de atletas, eu nem falei o nome dele, é Rodrigo de Carvalho. Ele vai ter o apoio do Nenê Belarmino, que já é da comissão do Santos, e ele teve passagens pelo Atlético Paranaense e ele foi observador técnico da CBF por alguns anos. Então é um profissional qualificado que está trazendo, deve agregar bastante, e acredito que pode ajudar a gente a trazer novos talentos brutos para serem lapidados aí dentro da vila, e a gente espera colher bons frutos, tanto financeiros quanto técnicos, em algum tempo aí com o trabalho, toda essa reformulação que está acontecendo que a gente trouxe para vocês hoje. Pois é, e lembrando que o Santos já trouxe, não sei se já é efeito dessa reformulação, mas já trouxe uma promessa considerada aí muito promissora, uma promessa promissora, que é o Ed Carlos, que veio lá da base do São Paulo. Então, assim, todo mundo já tratou como uma grande notícia, porque parece que ele tem realmente assim um potencial muito grande. Então, nós já estamos, parece que já estamos vendo algum tipo de resultado também nessa questão de captação de talentos, né? E aí, falando um pouco disso, do gancho que eu tinha puxado lá no começo, que o Santos, em algum período, ele tinha uma base muito forte, e então 2015 foi meio que o auge desse período, né? De que o Santos chegou na fase final em todas as categorias, coincidiu com um período que o Santos também estava indo bem no profissional, né? Então, foi o bicampeonato paulista, 2015 e 2016. E aí, só para falar alguns jogadores que passaram por essas categorias, no sub-11, deixa eu confirmar só aqui. No sub-13, por exemplo, o Santos foi campeão em cima do Corinthians, meteu 4-0. E aí tinha na escalação nomes como Ivonei, Caio Jorge, que saiu durante a partida para entrar o Max Leonardo, Renier, Sandri. Então, todos esses já estavam no time lá no Sub-13 de 2015. Então, vejam como é uma trajetória deles que hoje a gente consegue ver, né, que eles viraram a promessa, mas eles já estão no Santos, eles são crias do Santos já faz muito tempo. E aí, assim, nesse ano que nós chegamos na fase final, então teve muitos nomes, né? No Sub-17 tinha o Guilherme Nunes, no Sub-15, Sub-17, Sub-20 tinha o John Victor, já estava lá o John, o Sabina, do Sub-20 desse de 2015. Então, assim, nós temos muitos nomes. E aí a gente volta para outra pergunta, né? Vale a pena só revelar os jogadores ou é importante que se lute para que se formem campeões, assim, né? Porque uma coisa que eu passei a pensar, muito porque as pessoas começaram a discutir muito sobre isso, é que falta no Santos uma mentalidade vencedora desde a base. E aí muita gente começou, porque eu sempre acreditei que o Santos e qualquer time que fosse utilizar jogadores da base, o importante não era conquistar títulos na base, o importante era formar aquele jogador da melhor forma possível, para que quando ele subisse no profissional, ele tivesse plenamente capacitado para colaborar com o time. E aí muita gente passou a defender a ideia de que o Santos não vencia no profissional, porque usava muitos jogadores da base, e esses jogadores vinham com uma mentalidade de que não perder era normal. E aí eu fiquei pensando sobre isso e tem uma certa lógica. Eu não vou falar que eu concordo 100% com isso, mas de fato, assim, aí a gente pode discutir questões psicológicas e como isso afeta, e eu acho que é um tema que no futuro próximo nós iremos trazer mais à pauta aqui,
mas o quanto que afeta na formação de um jogador também essa formação de mentalidade, não só técnica e não só física. E aí, talvez o meu pai estivesse certo desde o começo, então, aqui. Era melhor colocar o máximo possível de jogadores bons na copinha, para que esses jogadores já vencessem e quando chegassem no profissional, viessem só para já com a mentalidade de que o normal é vencer e perder é um absurdo. Como eu disse, eu não concordo 100% com essa ideia, mas olhando esse retrospecto recente do Santos aí de ser vice várias vezes ou não chegar em lugar nenhum e se acostumar com isso, eu acho que é uma questão a ser levantada e talvez essas mudanças na base sejam para isso, para buscar uma excelência desde a base e que isso venha subindo as categorias. O Cavaleiro da Rainha Sir Alex Ferguson, ele fala num livro A Liderança, a respeito sobre mentalidade vencedora. Então ele fala sobre vários aspectos de ser um líder, de um grupo vencedor e tudo mais, e ele demanda que os jogadores que subiam da base do Manchester United, eles tinham que já crescer com essa cultura do Manchester United ser um time vencedor. Então, você cria a identidade dos jogadores desde as categorias de base, eles entendem o que é o Manchester United, o que representa jogar por esse time, e quando eles vão para o time de cima, eles têm que estar preparados para isso. Então é lógico, não são todos os jogadores que vão dar certo, não são todos os jogadores que vão ser espetaculares, mas aqueles que subiam, ele dava oportunidade porque ele enxergava aquele potencial e aquela coisa de, não, esses caras têm a cara do Manchester United, são atletas que vão performar. E a gente aí, daí a gente pode pegar vários exemplos, né, de Ryan Giggs, Scholes, Neville, os irmãos Neville, então começa a ficar pesado, daí, os nomes, né, tipo, sim, jogadores de nível mundial, e que foram campeões de muitos títulos pelo United, e eu pensava muito também nesse sentido, como o Danilo, assim, eu pensava exatamente isso, não, os times de base, em princípio, eles deveriam formar os jogadores da melhor forma possível, algumas categorias deveriam espelhar o modelo de jogo do time profissional, dentro de uma filosofia que a equipe tivesse. Então, assim, no Brasil é muito complicado falar de filosofia de futebol, porque não existe continuidade de técnico, né? A gente não tem um técnico aqui que dure 5, 6 anos e tenha uma filosofia de jogo que possa ser aplicada para as categorias de base. A gente tem um técnico por temporada, 2 por temporada, 4 por temporada e não tem continuidade, muda o estilo, fica difícil de você criar uma filosofia. O que a gente pode falar é, o Santos tem o seu DNA ofensivo por formar muitos bons jogadores, principalmente do meio para frente. A gente tem formado bons goleiros há algum tempo, a gente tem formado bons zagueiros, já faz um bom tempo que a gente tem uma sequência boa de bons zagueiros, porém a gente sempre se destaca pelos atacantes. Alguns meias, mas principalmente atacantes. Então, dentro dessa filosofia, né, que não necessariamente é uma filosofia, mas também um estilo que o Santos tem, uma característica que a gente trouxe para dentro de nós e falar, não, a gente tem o DNA ofensivo. Trabalhar com uma metodologia, uma filosofia de jogo para todas as categorias que preze esse estilo de jogo. Não necessariamente que o técnico que vai estar no momento com a equipe principal, que ele seja só desse estilo, que possa... Às vezes ele pode ter um estilo um pouco diferente, às vezes você vai fazer um jogo de posição, o cara tem um jogo mais de posse de bola, então tem muita coisa para se pensar assim, em tudo isso para analisar. Porém, o que é fundamental é o Santos ter jogadores que aprendam a jogar bem futebol na base, a base serve para isso, para ensinar o cara a ser um atleta profissional, e parte de ser um atleta profissional é você aprender a ganhar e perder. A derrota, ela não pode ser comum, ela não pode ser banalizada, porque senão toda vez que você perder, você fica tranquilo, daí você não busca aquela ganância, aquela coisa dentro de você, aquele ímpeto de, cara, foi uma merda essa sensação é muito ruim, eu preciso no próximo jogo fazer muito mais, a gente tem que fazer muito mais, porque eu não quero sentir isso de novo. Então, quando você coloca uma mentalidade mais vencedora, a derrota pesa. Só que ela pesa num lado positivo, de subir o jogador, de dar um gás para não acontecer de novo. E ao mesmo tempo, você treinando times vencedores, o cara se acostuma a saber o que ele precisa fazer para ganhar. Porque para ganhar, você não joga só futebol.
Você joga um jogo mental contra o teu adversário, você joga com regulamento embaixo do braço, você joga em função do que o adversário apresenta dentro de campo. Então, às vezes, você tem um estilo de jogo, só que quando você vai enfrentar aquele adversário específico, você muda algumas coisas no teu estilo para poder combater as ameaças daquele time. Então, você se adapta, você tem que aprender a trabalhar esse tipo de coisa. E você também tem que aprender a jogar uma final. A gente vê muitos times assim, da nossa época, principalmente, a gente fala muito do Boca Juniors copeiro. Cara, era horrível jogar contra o Boca. Por que era horrível jogar contra o Boca? Porque os caras sabiam jogar o jogo para ganhar o jogo, cara. Então, assim, se eles viam oportunidade de contra-ataque, era velocidade pura para matar o jogo. Se eles viam que não dá, era toque de bola, tudo curtinho, pam, 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 rapidinho, cara. Aquilo enervava, porque você não conseguia ficar com a bola nunca. Aí, quando você pegava a bola, falta. Pegava a bola, falta. Pegava a bola, falta. Aquilo vai irritando, porque eles não te deixavam jogar. Então era horrível jogar contra o Boca. Cara, todas as vezes que eu vi um time brasileiro jogando contra o Boca, eu passava raiva. Só que, cara, era um jogo de saber jogar o jogo de futebol. Os caras jogavam com tudo que eles podiam dentro de campo, com a velocidade, com o toque de bola, com a catimba, com a cera, com todos os aspectos possíveis que o jogo te dá para poder sair com a vitória, cara. E os caras saíram com muitas vitórias, então a gente tem que prezar esse tipo de coisa. É lógico que não é uma coisa que se faz da noite para o dia, isso faz parte da filosofia de jogo que eu tinha comentado, faz parte da cultura da equipe e leva-se tempo. Então, por isso que é bom ter continuidade de técnicos. Eles não precisam ficar para sempre, eles não precisam ficar quando os resultados também estão sendo muito ruins e você não vê mais como sair daquilo. Mas quando eles têm uma sequência boa, que te põe dentro da realidade do que o time pode fazer, então, por exemplo, a gente fala que um time vai brigar para ficar entre os 8 e o técnico consegue pôr entre os 8 ou às vezes até entre os 6, dá continuidade para o cara porque o trabalho está sendo bem desenvolvido, sabe? Aí ele vai ter um estilo de jogo principal, ele vai começar a poder implementar outras ideias para ameaças específicas. Isso você só consegue quando o time está jogando muito bem o estilo de jogo base do time. Se ele não tá jogando estilo jogo base, cara, não adianta você querer inventar e colocar mais coisa na cabeça do cara, fica complicado, fica cada vez mais difícil e o cara não desempenha bem. E é onde a gente. Normalmente o invencionismo que a gente vê o técnico assim, treinou uma vez aquele negócio e decidiu colocar no jogo, é onde dá bosta e acaba o time se prejudicando, queimando algum jogador, como a gente já viu acontecer. E o caso mais notório, eu acho, foi naquela final contra o Barcelona, que dá arrepio de lembrar. Dentro dessa linha, assim, eu vou fazer aqui ó, aquele papel do torcedor otimista, né? Mas talvez essa gestão esteja buscando algo desse tipo, né? Um padrão de comando técnico e de orientação técnica desde a base. Porque o Chip é um cara que tem uma filosofia de trabalho, assim, pelo que todo mundo comenta, de ser ofensivo, num sentido que é diferente, por exemplo, da ofensividade do Cuca. Se a gente pensar que é porque uma das críticas que a gente tem muito a maneira como tanto o Ola como o, o Diniz trabalham é que são treinadores que buscam muito a posse de bola com um time que se notabilizou por chegar na final da Libertadores com a transição rápida no contra-ataque, que é uma coisa que esse Santos perdeu um pouco, né? Você vê um time que tenta segurar a bola, que tenta manter a posse e buscar alternativas que, assim, como a gente viu com o Sport Juventude América, às vezes não consegue, né? Talvez, talvez seja aí um tipo de estejamos vendo um tipo de filosofia de escolher treinadores que tenham esse tipo de jogo para já pensar no futuro. Você não precisa manter o Diniz para o resto da vida, mas pelo menos você implanta um trabalho que não vai ser largado logo em seguida. Porque a gente viu essa ruptura acontecendo quando o São Paulo ele saiu, e aí veio o Gesualdo, que não tinha nada a ver com isso, e veio o Cuca, que também não tinha nada a ver com isso, e aí quando não está nenhum deles, entra o Marcelo Fernandes, que também não tem a ver com o do Diniz, é mais parecido com o do Cuca do que com o do Diniz. Então não tem assim uma coerência. Talvez essa sequência Olan e Diniz, e aí a gente vai ver se, por exemplo, é que o Marcelo Araújo saiu, mas agora vai ser o Zuma sempre que vai assumir o time, né? Talvez seja ali um começo de uma ideia de jogo em que você já consiga trazer assim, o que o Chip colaborou, o que esse Bissinger colaborou,
desde o sub-17, desde o sub-20, para aproveitar de uma maneira melhor nesse time, porque é um time que, neste momento, tem jogadores mais indicados pelo treinador do que da base, efetivamente. Assim, a gente fala muito que tem jogadores da base, mas se pensar que tem o Pirani, porque o ataque agora é Lucas Braga, Marinho e Marcos Guilherme, ninguém é da base. Jean Mota também não é da base, o Camacho, o Alisson era da base, entrou o Camacho agora, o Kaique é o único zagueiro que é da base, mas ele é reserva e está sendo muito criticado. As laterais também ninguém é da base. E o goleiro mas o goleiro, enfim, não é da linha. Então a gente tem criticado muito a base sem ter esses jogadores mesmo em campo. Então talvez com essa, se for mesmo isso, talvez não seja, e eu estou só me iludindo aqui, que é bastante provável e acontece toda hora, em relação a mim e o Santos. Mas talvez seja um começo de um trabalho que vai ter algum tipo de coerência. Então nós queremos um time que mantenha a posse de bola e busque criar alternativas para quebrar as linhas. Então como nós vamos fazer isso? Vamos implantar esse tipo de pensamento desde a base, para que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando a gente subir esse pessoal do sub-17, do sub-20, eles consigam realizar aquilo que nós queremos em campo. É uma ideia, e dentro do que o Carlos falou, que seria excelente, que é o que o Alex Ferguson fez, eu tive 22 anos aí na frente do Manchester United, seria ótimo que o Santos conseguisse. Se vai acontecer é outra história. Mas a grande coisa disso tudo é que não dá para você ficar largando de mão da base, eu acho. Né? Então você tem que levar ela a sério, seja para revelar jogadores, seja para ganhar títulos. Acho que as duas coisas no final acabam sendo importantes. E aí a minha dica que fica aqui é: tentem acompanhar mais a base, principalmente agora que teve essas mudanças. É bom que esse é um momento em que tanto a base quanto o feminino estão tendo muitas transmissões, então quase todas as transmissões estão sendo feitas pela CBF. A qualidade é bem discutível, mas pelo menos você tem a oportunidade, todos nós temos a oportunidade de assistir esses jogadores da base. Então, vamos dando uma olhada aí para ver não só os talentos individuais, ou se salva alguém, ou se o time ganhou, mas vendo se o time está jogando melhor e como que esse time está jogando. Tanto o Sub-17 agora está eliminado, né? Então não vai dar mais para assistir. Mas tem o Brasileirão de Aspirantes, que é um monte de jogador que já esteve aí na base, e alguns já esteve no profissional. Alguns deles, inclusive, foram inscritos na Libertadores, então é melhor ainda ficar de olho. Eu sei que teve o Sandro Perpétuo, acho que o Kevin Maltz também está inscrito. E eles todos estão nesse Brasileirão de Aspirantes. E tem o Sub-20 agora sob o comando do Chi, para a gente ver, inclusive, como que é essa pegada assim, do trabalho do Chi. Eu acho, inclusive, o Sub-20 mais importante do que o Sub-23, porque o Sub-23 eles já são um pouco mais formados, assim, são jogadores que já têm experiência no profissional, e ali eu já acho que é meio complicado de você aprimorar muito mais do que a parte física, né? Acho que eles tinham que aprender de tática e técnica, eles já aprenderam. Então, talvez seja mais interessante olhar o Sub-20 para ver se o trabalho do Chip realmente vai brilhar aí aos olhos. E aí, quando a gente tiver o Sub-17 de volta, acho que do Paulista deve ter algum jogo. Não sei quem que vai jogar pela Copa Paulista, parece que o Santos vai disputar a Copa Paulista esse ano. Normalmente é com o time de aspirantes, o Sub-23, mas é bom para a gente já ir olhando como que estão esses novos comandos e se nós podemos ter mais esperança para o futuro próximo aí do Santos. Lembrando que o Grêmio é um time que faz um trabalho de base um pouco diferenciado no Brasil. Eles amadurecem mais o jogador antes de colocar no time principal. Então você não vê jogadores tão novos quanto os jogadores, por exemplo, que sobem para o time do Santos. A gente vendo jogadores com 16, 17, 18, 19 anos. A tendência do Grêmio é subir com 21, 22, às vezes 23, porque daí ele entra mais maduro. Isso é uma possibilidade por conta do planejamento do Grêmio. O planejamento do Santos financeiro, infelizmente, é muito comprometido. A gente tem que recorrer à base, os jogadores queimam etapas, e aí as equipes inferiores vão ficando cada vez mais fracas, né? Porque daí você tem que subir um talento ali, pular uma categoria, às vezes duas, para suprir a ausência de um cara que já subiu para o profissional. Então tem muita coisa para se pensar. E outra coisa que eu quero colocar aqui é a seguinte: o Santos também tem que pensar em formação de técnicos, que isso é uma coisa que a gente vê pouco no Brasil. Eu posso falar por experiência aqui local do Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense, o Thiago Nunes era treinador do Sub-23 deles, a equipe B do Atlético Paranaense, daí subiu, foi campeão, vários títulos. Os últimos trabalhos dele não foram bons, mas o que a gente está querendo colocar é que o Atlético conseguiu formar dentro de casa um técnico que levou os principais títulos que eles conquistaram nos últimos anos. O principal título internacional deles é essa Copa Sul-Americana. E agora eles estão com também um ex-treinador do Sub-23, que é o Antônio Oliveira, que era auxiliar do Gesualdo quando ele veio para o Brasil e trabalhou com o Santos. E ele foi para treinar o Sub-23 e a diretoria do Atlético preferiu investir no Antônio Oliveira do que apostar num treinador talvez de mais renome, mais caro, e que tem suas controvérsias, porque aí o mercado já conhece, né? O cara já treinou muito, daí sabe-se histórias boas, ruins, bem falados, mal falados, e esse treinador formado dentro de casa, com a identidade deles, formado dentro de casa, assim, entre aspas, sabe? Ele teve oportunidades dentro do Atlético Paranaense em outras categorias, apareceu bem, e aí a direção do Atlético falou, não, vamos apostar nele porque ele traz algo novo, e é um cara experiente, que trouxe um conhecimento da escola portuguesa, lembrando que a formação em Portugal em futebol é muito forte, é um foco do futebol português, é dar uma formação muito boa para os seus treinadores, para isso refletir na qualidade dos seus jogadores dentro de campo, da formação que eles têm para os jogadores, pensando na seleção, que eles querem sempre uma seleção forte, com jogadores jogando por toda a Europa. E ele trouxe isso e a gente está vendo o resultado hoje, né? Antônio Oliveira está levando o Atlético está numa baita campanha, no momento acho que é o quarto colocado do campeonato, com um jogo a menos, pode alcançar, acho que o Bragantino de novo, que está em segundo. Então a gente tem que pensar muito nisso também, que não é só o jogador que a gente está formando. Se o treinador ele demonstra qualidade e ele está se aperfeiçoando, e você fala, cara, agora nesse momento, estamos em transição, precisamos de um nome, a gente vai trazer uma solução cara que talvez não resolva e não tenha nada a ver com o estilo de jogo que a gente quer, ou a gente tem um treinador aqui dentro que na categoria sub-20, sub-23 já executou mais ou menos o que a gente tem de ideia, e que é uma experiência, você vai colocar o treinador, vai dar tempo para ele, vai falar, ó, eu vou bancar você, a menos que seja inevitável, assim, né? Tipo, fizemos uma campanha e brigamos contra o rebaixamento do Paulista, sabe? Daí tudo bem, justifica você mandar o cara embora. Mas não, o cara tá executando, você vê desenvolvimento, você vê evolução, que é aquilo que a gente falou do Diniz lá atrás, que a gente queria ver evolução e a gente tá vendo, o cara entra, começa a mostrar evolução, a gente vê que o time tá crescendo, cara, você acabou levando em casa com o preço que você já pagava e depois você só dá um bônus pro cara para equiparar o salário de um treinador mesmo, de equipe principal, para ele não ficar tão defasado em relação ao mercado, né? Faz uma renovação de contrato. Você pode até estipular meta para o cara. Você fala, cara, se você conseguir essas metas, a gente paga um bônus. Se você conseguiu outras metas, o bônus ainda é maior. E a gente ainda no final da temporada senta para discutir tua renovação de contrato aí por um salário digno da posição que você ocupa. Isso até motiva o cara a dar um gás para no fim do ano falar, não, no fim do ano eu quero resolver minha vida, sabe? Então tem muitas coisas para a gente pensar aí, em termos de formação, de categorias de base de organização. E assim, eu estou otimista igual o Danilo. Eu estou vendo movimentações dentro do Santos em vários aspectos. A gente viu uma movimentação administrativa, depois a gente viu algumas movimentações no marketing, a gente viu a movimentação financeira, que as negociações que estão sendo feitas pelo Santos. Tem muita coisa, isso eu vou deixar para falar em outro vídeo. A hora que confirmar a saída do Luan Pérez, a gente fala de financeiro de novo. Então tem muita coisa assim a ser analisada e ele falou que uma hora ia chegar na base e agora chegou. Então eu espero que essas movimentações sejam bastante positivas, que isso traga um futuro melhor aí para os jogadores do Santos, que sem dúvida são o maior patrimônio aí do time da vida. E daí, só para terminar o assunto, então, enfim, depois de tudo que nós falamos da base, falar um pouco só do feminino, porque esse é um momento legal em que as sereiinhas, né, do Sub-18 golearam aí o Ceará por 6-2, estão liderando o grupo D do Brasileirão. E a categoria feminina também passou aí por modificações, né? Então trouxe uma treinadora nova, a própria Cris Lessa veio com essa proposta de ter um tipo de futebol diferente do que tinha sido feito antes nas Sereias. Então, assim, um pouco do meu otimismo vem disso, assim, do time estar olhando com bons olhos, aparentemente, tanto para a base masculina quanto para a base e para o profissional feminino.
E eu acho isso bastante valioso, tanto para a marca quanto para a torcida de um modo geral mesmo. Você poder olhar e ver que existe um trabalho sendo feito, e esse trabalho tem coerência. Esse trabalho mostra evolução, esse trabalho mostra esforço. Então, eu acho que essas mudanças que estão acontecendo na base do feminino, no feminino mesmo, parecem, indicam um trabalho em direção a um bom horizonte. Assim. Indicam um futuro promissor. O que vai acontecer, a gente vai ver aí nos próximos meses, mas talvez, né, quem sabe, daqui a uns 3, 4, 5 anos, a gente volte nesse vídeo e fale, olha só como nós estamos com jogadores muito bons que vieram lá daquele sub-13, daquele sub-20, daquele sub-15, então eu acho que essa que é a coisa da base, né? É uma semente que você planta, e no futuro você vai ver se vai dar alguma coisa ou não. Então eu acho que o Santos está fazendo certo, pelo menos está buscando fazer algo certo. Se vai dar certo ou não, veremos nos próximos vídeos. E é isso, galera. Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. A gente está tentando sempre trazer alguma coisa diferente, às vezes relacionado ao Santos, às vezes relacionado ao mundo do futebol, do esporte como um todo. Logo, logo tem Olimpíadas, aí a gente está com umas ideias aí para trazer algumas coisas, algumas curiosidades, alguns convidados. A gente está com convidados engatilhados aí para trazer programas que vão tratar de assuntos específicos, alguns temas bacanas. Então, galera, continue aí curtindo a gente, tragam mais santistas aqui para o grupo, e é isso aí. Um grande abraço. Isso aí, pessoal. Então, deixando assim para você que ficou até o final, muito obrigado. E só dando um toquezinho, já que a gente falou tanto de base, né? O Santos que veio aí do empate com a Chapecoense, o Sub-20, volta a campo na quarta-feira contra o Ceará. Então, vai até o Ceará para enfrentar o Ceará fora de casa, quarta-feira, 3 da tarde. Fica a dica aí se você tiver a oportunidade, o horário não é bom e tal, mas, enfim, jogo aí da base para ver. O Sub-23, que está no Brasileirão de Aspirantes, joga na quinta-feira, 3 da tarde. E as Sereininhas que estão já vão começar o retorno, né? É um grupo de 4. Então, classifica só o primeiro e os 2 melhores segundos colocados, se não me engano, é isso. Nesse momento, você está em primeiro, já passou 3 jogos, tem 2 vitórias e um empate. Vai pegar os outros, o retorno, né? Então, enfrenta os mesmos 3 times, Ceará, Atlético Mineiro e Audax. O primeiro jogo do retorno é o Ceará, amanhã de manhã, às 8 da manhã, terça-feira, dia 13. Então, se você tiver aí com oportunidade, todos esses são transmitidos pela CBF TV, aquela plataforma Eleven Sports que era o MyClub. No mais, obrigado por ter assistido até o final. Curta, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, sigam lá nosso Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, que está no meu nome, na verdade, mas eu compartilho as coisas. E estamos também no Spotify. Próxima vez. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.